Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da classe bíblica Escavando a Verdade. Meu nome é Douglas, eu fui convidado pelo Dr. Guilherme para poder fazer parte desse projeto e eu convido a todos para que a constância que existia nessa classe possa realmente voltar novamente. A gente vai estar voltando com essa constância novamente com os estudos bíblicos, dando sequência àquilo que tinha sido parado por um tempo. E, e para que a gente possa se aprofundar mais, criar esse hábito de aprofundar no estudo da palavra de Deus, a gente vai estar retomando novamente as nossas atividades. E eu fui convidado para falar sobre o Espírito Santo. Aqui eu não quero me demorar sobre a natureza do Espírito Santo. A questão do Espírito Santo, ela foi um assunto discutido no decorrer das eras da igreja cristã. Houve algumas controvérsias. No nosso meio ainda existe alguns grupos, pequenos grupos, que ainda discutem com relação à posição adotada pela Igreja Cristã com relação ao Espírito Santo. Mas esse não vai ser o foco do estudo hoje. Hoje eu quero ler o texto e ver qual é a obra do Espírito Santo. É, o que, qual é a função dele no processo de salvação. E hoje a gente vai se aprofundar nesse aspecto. E aqui eu quero, antes da gente começar, na verdade, a gente já vai começar. Eu quero ler com vocês João capítulo 14. Antes da gente ler o verso, queria contextualizar vocês que Jesus estava próximo da crucificação. Jesus estava chegando perto do jardim do Getsemane quando as cenas finais da história dele aqui nessa terra e que ele iria subir para os céus. Então Jesus ele começa a preparar os discípulos para as coisas que iriam acontecer. Os discípulos, eles tinham amor pelo Mestre, tinham depositado toda a esperança deles no Mestre. Eles acreditavam que o Mestre era o Messias, por mais que ele tinha algumas ideias equivocadas a respeito do papel do Messias, mas eles acreditavam em Jesus Cristo, amavam a Jesus Cristo, de certa forma. Eles tinham afeição por Jesus Cristo. E e Jesus Cristo então estava preparando os discípulos para as coisas que iriam acontecer. Os discípulos iriam ficar decepcionados. E Jesus então tenta esclarecer, abrir os olhos daqueles discípulos para que eles pudessem buscar de Deus força e se preparar para as coisas que estavam acontecendo. E aí Jesus, nesse discurso, ele diz bem assim, a partir do verso 15, diz o seguinte, João capítulo 14, acompanhe você que está em casa, acompanhe a leitura do texto comigo, diz bem assim, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aqui é a promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo, de maneira muito clara. Há promessas com relação ao Espírito Santo. Lá no passado, né, Deus fala bem assim, ó, imprimirei as minhas leis no vosso coração, no vosso entendimento. E ali, nesse mesmo contexto, fala sobre a obra do Espírito Santo no nosso coração. E aqui, Jesus é muito claro, muito explícito. Ele falando, olha, eu vou rogar ao Pai e dar outro Consolador que esteja sempre com vocês. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Aqui eu quero ler outro texto com vocês, que está lá em João 16. Aqui está na tela agora no slide, certo? Jesus ainda continuando o discurso dele, ele fala bem assim no capítulo 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. No contexto aqui, Jesus falando que ele ia partir, que os discípulos não podiam ir para onde ele estava indo, os discípulos como que confusos e não compreendendo, vendo Jesus a tristeza no olhar daqueles discípulos. Fala bem assim, eu não vou deixar vocês órfãos. A minha presença permanecerá com vocês. Eu vou enviar outro
que estará com vocês. E ele chama até de Consolador, é muito bonito. E aí, a irmã White comentando esse comentário que Jesus faz, ela diz o seguinte, de que antes de Jesus dar essa promessa para os discípulos sobre o Espírito Santo vir para eles, ela comenta, antes disso, o Espírito havia estado no mundo. Desde o próprio início da obra da redenção, ele estivera atuando no coração dos homens. Isso a gente vê, por exemplo, quando Saul foi eleito rei, fala que o Espírito de Deus tomou posse do coração dele e ele se tornou um outro homem. A gente vê também Sansão, por exemplo, aquela força descomunal que ele tinha, era porque o Espírito Santo o capacitava. A gente vê também quando houve ali 70 ali no meio de Moisés que estavam profetizando, que estavam falando, que estavam realmente recebendo dons do Espírito Santo ali e profetizando. E ali então é um agir do Espírito Santo. Então a gente vê no Antigo Testamento o agir do Espírito Santo. Desde o começo da obra da redenção, o Espírito Santo começou a agir no coração do ser humano. E ela continua. Mas enquanto Cristo estava na terra, os discípulos não tinham desejado nenhum outro auxiliador. Não seria senão depois que fossem privados de sua presença que experimentariam a necessidade do Espírito. Então ele havia de vir. Então percebam que para os discípulos reconhecerem que eles precisavam do auxílio do Espírito Santo, eles primeiro precisavam ver essa necessidade, sentir a ausência de Jesus Cristo. Jesus Cristo, enquanto estava com eles, era Deus com eles não sentiam necessidade de outro auxiliador. Mas quando a presença visível de Deus foi retirada deles, quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, então eles se viram necessitados de alguém que pudesse instruí-los, de alguém que pudesse ser uma influência constante na vida deles. E somente depois disso, vendo sua necessidade que o Espírito Santo haveria de vir, ela continua: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente, limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Eu vou ler esse texto de novo, prestem atenção nesse texto. O Espírito Santo é o representante de Cristo, despojado da personalidade humana e dela independente. Ou seja, Cristo, quando ele é assunto aos céus, Cristo ele sobe como representante da humanidade. Ele sobe num corpo humano. Até que quando ele ressuscita, os discípulos pegam, né, nas feridas dele e fala para Tomé: olha, toca, vê as minhas feridas, veja as feridas nas minhas mãos. Ele come mel com os discípulos. Cristo ele estava num corpo glorificado, mas num corpo humano. E isso fez com que Cristo ficasse limitado, né? Cristo então, para estar presente em todos os lugares, veja só, limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Que agora ele sobe, por mais que ele é divino, ele fundiu as duas naturezas, a divina e a humana. Agora Cristo, com a humanidade, limitado pela humanidade, não poderia estar em toda parte. Era, portanto, o interesse deles que fosse para o Pai. Por quê? Porque agora Cristo se faz presente em toda parte como? Através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o representante de Cristo aqui nessa terra. Assim como os discípulos tinham a Cristo por perto, nós também temos hoje a pessoa do Espírito Santo por perto. Ela continua falando: ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação, ao seu contato pessoal com Cristo. Por quê? Porque a gente pode agora ter contato pessoal com Cristo através do seu representante. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. E até a gente leu aqui, fala bem assim, ó: vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo,
Ele é um agente onde age no íntimo, na mente. Assim como Cristo, quando estava aqui nessa terra, ele exercia um poder de influência sobre os discípulos. As suas palavras, o seu contato pessoal, isso exercia influência sobre a mente, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos daqueles discípulos. Cristo continua fazendo o mesmo através da pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos influencia, que impacta os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de maneira muito pessoal e íntima. Íntima. Quando nós vamos lá para Gênesis, quando fala bem assim, que porém inimizade entre ti e a mulher, essa inimizade que existe entre o homem e Satanás não é uma inimizade natural. É uma inimizade que Deus pôs. É uma outra natureza na nossa natureza humana, fazendo com que se oponha aos impulsos naturais. Nós somos inclinados ao mal, e é somente através do Espírito Santo que é gerado em nós novos motivos, novos gostos, novos pensamentos, ou até mesmo os bons impulsos que vão contra os impulsos naturais da carne. É por meio do Espírito Santo. É somente por meio do Espírito Santo. Continuando, Jesus fala mais sobre esse assunto para Nicodemos. Esse poder de Deus, a divindade, essa terceira pessoa agindo no nosso coração e na nossa mente. Ele fala para Nicodemos, falando bem assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Perceba então que Jesus explica as coisas espirituais como se fossem dois nascimentos. Você nasce com uma natureza, mas aí você também recebe outra natureza, agora que combate com a natureza carnal, que é esse novo nascimento, é nascer do Espírito. Por isso que ele diz: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É evidente que uma pessoa que ela foi transformada por Deus, a gente consegue ver. Assim como o vento, nós não conseguimos ver o vento, mas conseguimos ver que o vento está agindo de alguma forma, porque o vento dá indícios, né? O vento sopra, você vê a árvore balançando, o vento sopra, você vê as folhas voando. Então você vê os resultados da ação do vento, mas você não consegue ver o vento agindo. A gente não consegue ver o vento, mas a gente consegue ver os resultados de sua ação. Assim também é o Espírito Santo. Jesus ele exemplifica o Espírito Santo como o vento. A gente não consegue ver o Espírito Santo agindo na mente, e no coração de cada pessoa. E às vezes a gente até olha bem, assim, Deus vai trabalhando no coração, vai falando ao coração, até que a pessoa se entrega. E às vezes a pessoa pensa que foi algo repentino, mas não. Foi lutas, foi um trabalho do Espírito Santo labutando nos pensamentos e no coração daquela pessoa, até que o Espírito Santo consegue convencer e tomar posse daquele coração. A irmã White fala isso, ela fala bem assim: se bem que o vento seja invisível, seus efeitos são vistos e sentidos. Assim, a obra do Espírito Santo sobre a pessoa revela-se-á em cada ato daquele que ele experimentou o poder salvador. Vou repetir. Assim, a obra do Espírito Santo sobre a pessoa revelar-se-á em cada ato daquele que experimentou o poder do Salvador. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Por isso que Jesus falou: olha, se você não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. Por que, se não nascemos do Espírito, não veremos o reino de Deus? Porque a inclinação da carne
é inimizade contra Deus. Não há bem nenhum em nosso coração. Não há nenhuma boa inclinação que não venha de Deus, que não seja produzida pelo Espírito Santo. Não há bem inato na humanidade. Nós somos fadados à morte. Se não fosse pela graça divina e pelo atuar do Espírito Santo, estaríamos eternamente condenados e sem esperança. Então, por isso que Jesus fala: se você não nascer do Espírito, não permitir que o Espírito governe o seu coração, a sua mente, os seus impulsos, se não permitir que o Espírito Santo gere uma nova vida, não herdará o reino dos céus. E aí ele continua. Por quê? Olha a transformação que o Espírito Santo faz. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, o Espírito Santo vai falando na mente até que a gente se rende. E aí fala. Quando ele toma essa posse, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Às vezes a gente luta, labuta para poder dominar os nossos pensamentos. E quando a gente cede de maneira que a gente permite o Espírito Santo tomar conta do nosso coração e da nossa mente, ela fala: os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciada às más ações, o amor, a humildade, a paz tomam lugar da ira, da inveja e da contenda. É uma transformação operada pelo Espírito Santo. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fato, nem a luz que desce das cores celestiais. Igual o vento. Ninguém vê ele agindo. Porém, a gente consegue ver os resultados. A bênção vem quando, pela fé, a pessoa se entrega a Deus. Olha, a bênção vem quando, pela fé, a pessoa se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. Eu sei que muitos de nós anela essa transformação. E às vezes a gente até busca, mas uma coisa que é necessária aqui, entrega a Deus. Por vezes, o Espírito Santo ele é muito sensível. Conseguimos distinguir a voz do Espírito Santo quando ele influencia, quando ele impressiona nosso coração, quando a gente ouve algum sermão e o nosso coração se aquece e é impressionado, a gente recebe impressões fortes como se Deus estivesse falando conosco através daquele texto bíblico ou através de outras pessoas, de conselhos de outras pessoas. A gente recebe uma forte impressão dentro do nosso coração e o nosso coração se comove. Isso é um poder sobrenatural. É o agir do Espírito Santo. Se fosse por nós mesmos, seríamos indiferentes. Indiferentes ao pecado, indiferentes ao mal. Então, esse agir, quem pode transformar a mente e o coração, dar novos desejos e novos pensamentos, é através da influência do Espírito Santo. Pedro ele fala com relação a isso, essa nova natureza, lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Fala que Deus ele nos deu tudo que é necessário para nós vivermos em piedade. E diz bem assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Lembra que eu falei que temos duas naturezas? Somos agora participantes da natureza divina. A natureza carnal só se inclina para as coisas da carne e é inimizade contra Deus. E a gente precisa então de uma ação que se opõe à nossa inclinação natural. Essa é o agir do Espírito. Essa inclinação que se opõe à inclinação natural é o agir do Espírito Santo. E a gente agora é como se tivéssemos duas naturezas, certo? Duas naturezas. Uma que nos impulsiona para o bem, que nos tenta refrear o mal que há em nós. É isso que Pedro está falando. Vocês ficam participantes da natureza divina pelas promessas de Deus, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência que há no mundo. Continuando, eu gostaria de abrir com vocês Romanos capítulo 8. Por mais que está no slide,
eu peço para vocês, acompanhem comigo em casa, Romanos capítulo 8. Aqui no capítulo 7, o contexto é quando Paulo fica brigando consigo mesmo, falando bem assim, que a sua natureza ela é inclinada para o mal, que nele não há bem nenhum. E ele exclama, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele vem falando da obra maravilhosa do Evangelho, da promessa que é em Cristo Jesus, que aquilo que era impossível à lei, o que é impossível à lei? Transformar o coração. A lei não transforma o coração. A lei não gera santidade naquele que é pecador. A lei não consegue resgatar uma só pessoa do pecado. A lei ela não tem essa função. A lei ela não consegue, uma pessoa através da lei ela não consegue se justificar diante de Deus. Por mais que ela obedeça, ela não consegue fazer com que aquela obediência seja mérito para que os pecados passados sejam perdoados. Então não há nada que a pessoa possa realizar para estar em paz com Deus. A reconciliação com Deus é um ato de Deus. A reconciliação com Ele mesmo. É algo que a gente vai abrindo o coração, cedendo ao Espírito Santo. E a gente vai buscando realmente esse contato com Ele e Ele vai fazendo a transformação na nossa mente, no nosso coração. E aí Paulo vem falando bem assim, ó. Depois que ele fala dessa luta com a natureza carnal, ele fala: porque a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, a influência do Espírito Santo, ela é real, ela é sutil e ela é sensível. Paulo exorta lá em Efésios para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando a gente, quando a gente entristece o Espírito Santo de Deus, quando a gente dá vazão à carne. Paulo está falando, olha, andai no Espírito e jamais satisfarei a vontade da carne. Aqui não está nesse texto aqui, né? Ele continua falando bem assim, ó. Se alguém. É o verso 9, tá aqui, ó. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, aqui é o verso 16 que eu queria ler, ó. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando realmente nós nos entregamos a Deus, somos adotados na família celestial. Quando não há uma resistência da nossa parte e a gente permite o Espírito Santo tomar conta do nosso coração, quando não há uma oposição à vontade de Deus, quando há uma submissão, assim como Jesus orava, Senhor, passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Essa deve ser nossa oração. Cada vez que o Espírito Santo nos impressionar a mente, o coração, quando as verdades da palavra de Deus chegarem até o nosso coração, apelando para que haja uma reforma, a gente precisa ceder. Se houver uma resistência, o Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo, ele não é como Satanás. Satanás impera. Satanás tem um império. Deus tem um reino. Deus ele conquista pelo amor. Apocalipse mostra que Jesus vem à porta e bate. Ele não invade, ele bate. Ele precisa ser convidado. A porta precisa ser aberta. E aí então o Espírito Santo pode tomar conta de cada
pensamento e dirigir todas as nossas ações. E à medida que a gente vai buscando com intensidade e a gente vai se entregando, cada vez mais nossa vida vai sendo dominada pelo Espírito Santo. A irmã White fala bem assim, no Desejado de Todas as Nações, que esta prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. A bênção do Espírito Santo traz após si todas as outras bênçãos. Se o Espírito Santo tomar conta do nosso coração, é o Espírito Santo quem gera arrependimento. É o Espírito Santo quem produz fé. É o Espírito Santo que nos faz viver uma vida nova. Nós somos capacitados com o poder de Deus. É assim que aqueles discípulos foram capacitados. Aqueles discípulos oraram e se arrependeram, confessaram seus pecados, foi porque o Espírito Santo os convenceu. Essa é a obra do Espírito Santo. Jesus fala em João capítulo 16 que o Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, a gente precisa ser convencido do pecado. Se não formos convencidos, não há arrependimento. Se a gente não é convencido do pecado, a gente não vai nem ver necessidade de justiça. Então, o Espírito Santo vem, nos convence do pecado, nos mostra o que é justiça e nos esclarece que haverá um acerto de conta, um juízo. Portanto, ele nos prepara para que a gente reconheça nossos pecados, nos arrependendo e tomamos posse da justiça que vem de Deus. Uma vida transformada. É igual Paulo fala aqui. Eu estou em Romanos 8, eu vou ler aqui para vocês. Fala bem assim, ó. E aquilo que a lei não podia fazer. Por quê? Porque a carne se inclina para o mal. Deus, ele condena o seu filho, verso 3, eu estou parafraseando. Ele condena o seu filho nessa carne pecaminosa e condena o pecado. Para quê? Qual o motivo? Verso 4. A fim de que as exigências da lei se cumprissem em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, a bênção do Espírito Santo, ela faz com que a lei, a exigência da lei se cumpra em nós. Nossa vida agora começa a estar em harmonia com Deus. Nossos pensamentos e sentimentos são transformados. E por isso que a gente precisa anelar essa bênção. Os discípulos se arrependeram foi por meio do agir do Espírito Santo no coração. Os discípulos foram capacitados com poder lá no Pentecoste. Eles tinham aquela abnegação, aquele amor. Por quê? Porque agora o representante de Cristo habitava na mente e no coração. Cristo reinava no coração e na mente deles, através do Espírito Santo. Cristo agora podia tomar conta da vida daquelas pessoas e se reproduzir neles, porque agora eles permitiam, eles davam abertura. O Espírito Santo agora os movia. Por isso que não deveria nem se chamar Atos dos Apóstolos, sim Atos do Espírito Santo. É concedida segundo as riquezas da graça de Cristo. É Ele está pronto a suprir toda a alma, segundo sua capacidade para receber. Isso aqui é importante a gente entender. Ele está pronto a suprir toda a alma. Cristo está disposto. Às vezes a gente pede e não recebe, não é porque Deus não quer dar, não. Lá em João capítulo 11, Jesus fala: aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta será aberta, aquele que busca, encontra. E aqui fala: ele está disposto a suprir toda a alma, segundo a sua capacidade para receber. Então, perceba que então, cada pessoa, se aqui está falando, segundo sua capacidade para receber, cada pessoa tem um limite, uma capacidade. Nem todo mundo recebe o Espírito Santo, por quê? Porque ele ainda não tem capacidade para receber o Espírito Santo. E o que nos torna capazes? Aqui eu quero ler um texto que está lá em Eventos Finais, fala bem assim: a medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo. Vou repetir. A medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade do nosso
desejo. Você lembra que os discípulos, eles não viam a necessidade do Espírito Santo, de outro auxiliador, enquanto Cristo estava com eles? E, portanto, assim, ainda não tinham sido capacitados com tanto poder como foi no Pentecoste. Qual foi a diferença? No Pentecoste, eles estavam desejosos de receberem o Consolador, o auxílio prometido, porque a influência, a presença de Cristo foi retirada deles. Eles sentiram a sua necessidade e buscaram com intenso desejo. Enquanto Cristo estava com eles, eles não buscaram com intenso desejo, então, portanto, não recebiam. Perceba então que eles deveriam receber a medida proporcional à intensidade da busca, do desejo deles. E ela fala: a fé exercida nesse sentido vai ser proporcional à fé exercida nesse sentido. Lembra que Tiago fala que a gente deve pedir com fé, crendo que receberemos. Então, a fé exercida nesse sentido e ao uso que fizermos da luz. A gente não pode receber o Espírito Santo. Essa aqui é uma frase até clichê. A gente não recebe o Espírito Santo para usarmos o Espírito Santo. A gente precisa receber o Espírito Santo para o Espírito Santo nos moldar, nos usar, nos dirigir. E isso a gente precisa estar aberto, disposto. Tem muita gente que não recebe o Espírito Santo por esse detalhe. Então, ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E à medida que a gente vai recebendo o Espírito Santo, a gente tem maior discernimento. A nossa visão espiritual, ela fica mais clara. E se não fizermos bom uso da visão que agora o Espírito Santo nos abriu, da clareza que o Espírito Santo nos deu, o Espírito Santo será retirado. Se não fizermos bom uso da luz que o Espírito Santo nos concede. E eu quero terminar com vocês lendo mais uma vez aqui Romanos capítulo 8, o verso 14. Fala bem assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, quando recebemos o Espírito e somos guiados pelo Espírito, é que somos filhos de Deus. E a gente consegue até fazer um contraste. Como eu sei que eu estou sendo guiado pelo Espírito, Douglas? Gálatas capítulo 5. Lá vai falar das obras da carne e dos frutos do Espírito. Pelos seus frutos o conhecereis. Pelos seus frutos sabemos se estamos sendo filhos de Deus ou filhos do diabo. Lembra que Jesus chega para os fariseus e fala bem assim: vocês falam que Abraão é vosso pai, mas eu sei quem é vosso pai. Vosso pai é Satanás, porque ele é mentiroso e suicida desde o princípio. E vocês praticam as mesmas obras. A gente pratica as mesmas obras de quem nós somos filho. E aqui fala: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se somos guiados pelo Espírito de Deus, quais são os frutos? Se os frutos estão sendo frutos da carne, ira, inveja, cólera, gritaria, maledicência, prostituição, enfim, a lista é grande. Mas aí, quais são os frutos do Espírito quando somos guiados pelo Espírito? Amor, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade, fé, alegria, domínio próprio. Talvez eu tenha criado uma nova lista aqui, mas esses são os frutos do Espírito. Vou até ler com vocês. A partir do verso 16, quem quiser acompanhar, Paulo fala: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito,
e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Isso a gente pode fazer, irmãos. Haverá sempre, no nosso pensamento, às vezes duas sugestões de como nós deveríamos agir, proceder. Uma é sugerida pelo Espírito Santo, o outro é a inclinação natural da carne. Podemos rejeitar a inclinação natural da carne e escolher agir segundo a influência do Espírito Santo sobre o nosso coração. A gente precisa de uma busca constante para que nosso coração seja cada vez mais aberto à influência do Espírito Santo. E ele fala, porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E ele fala a lista aqui. E agora eu quero me demorar no fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu quero fazer um apelo para você. Quais têm sido os frutos da sua vida? Você tem sido longânimo, benigno? Tem sido bondoso? A sua atmosfera é de alegria, de paz? Ou você transmite uma atmosfera pesada? Você tem tido mansidão quando as pessoas faltam com você? Quando as pessoas, você dá uma ordem, às vezes você está em um cargo, dá uma ordem, as pessoas desobedecem, qual é a sua reação? E o que a palavra de Deus diz? Se sois guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Quais são os frutos do seu coração? Tem sido domínio, você tem tido domínio próprio? Tem dominado seu apetite? Tem dado rédea solta a seu apetite? Eu faço um apelo para refletir. Qual tem sido o fruto da vossa vida? Se o fruto da vossa vida tem sido os frutos da carne, tem manifestado os frutos da carne, não precisa se desesperar. Nós podemos nos entregar o coração a Cristo. A entrega está sob nossas mãos. A gente prossegue, a gente pode, Deus nos dá a capacidade de fazer essa entrega. E Ele dará tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, para a nossa vitória. Quero convidar a vocês a fazerem essa renovação. Que vocês tirem um tempo para meditar, para poder orar em resposta a isso. E até o próximo estudo.